Meu namorado tentou sacrificar meu cachorro em segredo. Você não vai acreditar no que eu fiz depois. Não é exagero, não é metáfora. Ele literalmente saiu de casa, me deu um beijo de despedida e foi direto para uma clínica veterinária para deixar o Stixie, meu golden velho, meu companheiro de vida, para ser sacrificado. E o pior, eu não fazia ideia. Achei que ele estava indo visitar a mãe. Achei que era só mais uma sexta-feira normal. Eu só descobri porque, por sorte divina, um conhecido meu trabalhava justamente naquela clínica. Ele me ligou no meio da tarde, perguntando se eu tinha um cachorro dourado, velhinho, com cara de confuso. E naquele momento, o chão desapareceu dos meus pés. Porque sim, aquele era o Stixie. E sim, quem o deixou lá foi o Jay, o meu namorado, o homem que dormia do meu lado. E foi naquele instante que minha vida virou um labirinto de mentiras, raiva e revelações que eu nunca esperei descobrir. Jay era o tipo de cara que todo mundo elogiava. Sério, até a minha mãe dizia que ele era educado demais para ser verdade. E talvez ela tivesse razão. Ele falava baixo, sorria o tempo todo, era pontual, lavava a própria louça. Um unicórnio, mas um daqueles que você desconfia que esconde alguma coisa por trás do brilho. A verdade é que Jay não se alterava por nada. Nada mesmo. Ele podia receber uma multa de trânsito ou ver alguém cortar a fila na padaria. Ele só sorria com aquela cara zen de quem medita em silêncio interior. Nunca uma crítica, nunca uma explosão. E de repente, isso começou a parecer estranho, artificial, como se tudo fosse ensaiado. A gente se conheceu num curso de idiomas e começamos a sair logo depois. No início, ele parecia o cara ideal, inteligente, paciente, organizado, me ajudava com planilhas financeiras, lembrava dos aniversários dos meus amigos, coisa que nem eu faço. Aos olhos dos outros, ele era um sonho. Mas com o tempo percebi que ele não ria das minhas piadas, só sorria. Que ele evitava conflitos com tanta força que deixava tudo se acumular e depois agia pelas costas. Que ele sempre estava um passo à frente, prevendo tudo, como se vivesse num jogo de xadrez onde eu nem sabia que estava participando. E, no meio disso tudo, tinha o Stixie, meu velho companheiro, um Golden Retriever que eu adotei quando tinha 17 anos. Ele passou comigo pela faculdade, pelas mudanças de cidade, pelos primeiros empregos e até por um noivado que nunca aconteceu. Ele era tudo. O cheiro dele era o cheiro da minha casa. O som das patinhas dele era meu despertador natural. Até os pelos espalhados pela roupa eram parte da minha identidade. Jay não era exatamente fã de animais. Dizia que respeitava, mas sempre fazia comentários do tipo: "Você já reparou que ele late sem motivo?" Ou "Ele tá muito velho, né? Será que ainda tá confortável?" No começo, achei que era preocupação. Depois, percebi que era julgamento disfarçado. E aí começaram os pequenos incômodos. Jay reclamava quando Stixie ocupava o sofá, dizia que a casa ficava com cheiro, que o chão ficava sujo. Um dia encontrei o pote de ração trocado. Ele tinha comprado uma marca baratíssima, dizendo que era igual, só mais em conta. Ele não gritava, não agredia, mas o desdém era constante, silencioso, passivo, e sempre acompanhado daquele sorrisinho calmo de quem acredita que está certo o tempo todo. Mesmo assim, eu cedi, como muita gente cede, porque é difícil brigar com alguém que nunca te confronta. Você começa a achar que está exagerando, que é sensível demais, e ele sabia disso. Sabia exatamente como manipular pela omissão. Nosso plano, supostamente, era nos mudarmos no próximo ano. Talvez para a Europa, talvez para algum lugar mais perto da família dele no norte. Ele falava disso com entusiasmo, mas sempre evitava mencionar o Stixie. Eu perguntava: "Você acha que o Stixie vai se adaptar?" E ele respondia:
Talvez não seja justo com ele fazer uma viagem tão longa nessa idade. Eu achava que ele queria o bem do cachorro. Agora eu sei que ele só queria o cachorro fora da equação. A sexta-feira começou como qualquer outra. Jay acordou antes de mim, como sempre fazia. Ele já estava arrumado, cheiroso, com aquela camisa azul que eu gostava. Tinha feito café, separado meu pão preferido, até deixou a manteiga fora da geladeira como eu gostava. Bom dia, dorminhoca. Hoje tô partindo cedo, lembra? Ele ia visitar os pais dele na costa, uma viagem de rotina, nada suspeito. Me deu um beijo leve na testa, brincou com o Stitzy rapidinho, hoje é só entre nós, amigão, e saiu com a mochila dele. Nem parecia estar tramando nada, nem parecia capaz de... Bom, você já sabe. Eu fui trabalhar pouco depois. O dia estava lento. Eu respondia e-mails meio no automático, com a cabeça no fim de semana. Tava pensando em levar o Stixie no parque no domingo. Ele já não corria como antes, mas ainda gostava de deitar no sol e ver os passarinhos fingindo que ia persegui-los. Lá pelas 2 da tarde, meu celular vibrou. Era uma chamada de um número conhecido, mas que eu não falava havia anos. Bob, um ex-colega de faculdade, daqueles que você curte muito, mas que a vida acabou afastando. Achei estranho, mas atendi. Oi, aqui é a... É você que tem um Golden, né? Velhinho, dourado, com orelhas grandes, meio lerdo. Desculpa? Na hora, minha garganta secou. O jeito que ele perguntou não era casual, era urgente. É que eu trabalho numa clínica veterinária agora, e entrou um cachorro hoje de manhã que me lembrou muito o seu. Aí fui ver no sistema, e seu nome estava como contato. Eu levantei da cadeira, sem nem perceber. Você tá com o Stixie? Bob fez uma pausa. Tecnicamente, ele tá aqui sim, mas... Bom, o formulário de entrega autorizava a eutanásia, só que o chip dele deu conflito com os dados, por isso a gente travou o processo. Eu achei estranho e fui puxar os registros, e aí vi seu nome. Eu não sabia se chorava, se gritava, se vomitava. Saí do trabalho quase tropeçando nas próprias pernas, entrei no carro e fui até a clínica. Quando cheguei, Stixie estava numa sala nos fundos, deitado, com a língua de fora, completamente sem entender o que estava acontecendo. Ele abanou o rabo quando me viu, mas estava claramente confuso e estressado. Bob veio me receber e, antes de eu perguntar qualquer coisa, me puxou para o canto. Eu gravei a câmera de segurança. Não sabia se ia precisar, mas senti que, sei lá, era melhor garantir. Ele abriu o celular e me mostrou um vídeo. Era de manhã, uns minutos antes das 10 horas. O saguão da clínica estava vazio. Então, a porta abriu e lá estava ele, Jay, com a mesma camisa azul que usou para sair de casa. Boné cinza, mochila pendurada. Ele segurava a caixa de transporte do Stixie. Foi até o balcão, preencheu um formulário, entregou a guia e saiu andando como se tivesse acabado de deixar um pacote nos correios. O vídeo durava 38 segundos. 38 segundos para acabar com 14 anos de amor incondicional. Voltei para casa tremendo, com o Stixie do meu lado no banco do passageiro. Ele botava a cabeça na minha perna de vez em quando, como se sentisse que alguma coisa estava errada. E estava. Tudo estava errado. Cheguei, entrei com ele no colo, fechei a porta e sentei no chão da sala. Só chorei, por horas. Não chorei só de raiva. Chorei de vergonha, decepção, medo. Medo de como alguém podia esconder um monstro atrás de um sorriso tão calmo. Medo de quem eu tinha deixado entrar na minha vida. Medo de estar sozinha, de não ter ninguém para contar isso sem parecer maluca. Por volta das 7 da noite, meu celular vibrou. Era uma mensagem do Jay. Chegou bem no trabalho? Tá tudo certo por aí? Eu olhei aquelas palavras como se fossem escritas em outro idioma, como se fossem de um alienígena. Por que ele estava agindo como se nada tivesse acontecido? Foi aí que comecei a perceber que a história estava longe de acabar. Na verdade, ela estava só começando. Depois daquela mensagem, chegou bem no trabalho, eu não consegui mais funcionar direito.
Era como se meu cérebro tivesse entrado em modo automático, enquanto o coração parecia estar em queda livre, sem paraquedas. Eu tentava agir normal no dia a dia, mas por dentro tudo era um turbilhão. Não consegui responder o Jay, não de imediato. Eu precisava entender o que estava acontecendo, precisava juntar as peças daquele quebra-cabeça macabro. Comecei a reviver todos os momentos, todas as pequenas coisas que antes eu descartava como bobagem e que agora ganhavam um peso devastador. Por que ele nunca quis que eu levasse o Stixi para passear com eles? Por que ele esquecia de dar água fresca para ele? Por que aquele olhar calculista, como se ele estivesse medindo cada movimento do cachorro e o meu? Eu lembrei de uma vez, há algumas semanas, em que Jay me perguntou se eu tinha certeza de que o cachorro não estava me atrapalhando no meu progresso profissional. Na hora, achei que ele estava brincando, mas agora aquela frase soava como uma sentença. Eu decidi falar com Bob novamente. Ele foi um dos únicos que acreditou em mim desde o começo e que me ajudou a encontrar respostas quando eu mesma não queria encarar a realidade. Bob me contou que, na clínica, não era a primeira vez que alguém deixava um animal para ser sacrificado sem autorização do domo, mas que o caso de Jay tinha sido bem frio, profissional demais, como se fosse um funcionário cumprindo ordens, não um namorado. Enquanto isso, as mensagens do Jay continuavam. Tá tudo bem? Me responde, por favor. Eu só quero conversar. Eu queria responder, queria gritar. Queria tudo e o contrário disso. Queria me esconder. Aos poucos, comecei a investigar melhor a vida dele. No laptop que deixava sem senha na mesa, encontrei e-mails antigos com a família dele. Eles nunca gostaram do Stixi, diziam que o cachorro atrapalhava a casa e que a melhor decisão seria deixá-lo com alguém ou, em último caso, sacrificar. Também achei mensagens para uma tal de Carolina, uma ex-namorada dele que aparentemente ainda mantinha contato com ele. Numa delas, Jay falava que queria reescrever a vida e que não dava mais para carregar o peso do passado. Carolina respondeu com um emoji de fogo. Foi o suficiente para mim. Eu não era só eu era um obstáculo. No meio desse caos, tentei conversar com Jay pelo telefone. Ele atendeu, com aquela voz calma, como se nada tivesse acontecido. Eu só quero que você entenda que tudo que fiz foi pra gente, pra nossa vida. Eu não queria te machucar. Eu quase ri na cara dele. Sacrificar meu cachorro não é pra gente, é contra a gente. Ele ficou em silêncio, por segundos que pareceram horas. E depois disse: Eu sinto muito, mas às vezes o amor exige sacrifícios que a gente não entende. Foi o fim da conversa. Depois disso, Jay parou de responder. Eu comecei a receber mensagens anônimas no celular, palavras cortantes. Você não sabe o que ele fez por vocês. Você vai se arrepender. Cuidado com quem você chama de amor. Era o início da guerra. Nas semanas seguintes, Jay reaparecia em lugares onde eu estava, no supermercado, na rua, até no trabalho. Sempre tentando parecer casual, acidental. Eu não caía nessa. Eu comecei a gravar conversas, salvar prints, pedir ajuda para amigos. Mas a sensação era de estar cercada, de não conseguir respirar. Até que um dia, recebi um áudio de uma mulher, Carolina, claro, dizendo que eu devia largar tudo, que Jay tinha outros planos, que eu nunca saberia o que era vida de verdade, até entender o lado dele. Eu mandei tudo para um advogado e para a polícia. A escalada não era só emocional, era real, era perigosa. Depois das ameaças e das aparições inesperadas do Jay, percebi que não podia mais deixar as coisas ao acaso. Eu precisava saber quem ele realmente era, o homem por trás daquele sorriso calculista e das ações frias. Comecei a vasculhar tudo que ele deixava online. Redes sociais, conversas antigas, e-mails, até perfis antigos que ele nunca mencionava. Não demorou para eu encontrar coisas que jamais esperava. Descobri que Jay mantinha perfis falsos em redes sociais, onde falava de um novo começo,
e que ele usava esses perfis para monitorar pessoas do passado, incluindo ex-namoradas. Um desses perfis tinha uma foto de um cachorro diferente e uma descrição misteriosa, livre do peso que me prendia. Era como se ele tentasse apagar qualquer vestígio da vida que tinha comigo, inclusive os tics. Além disso, encontrei mensagens trocadas com um advogado, falando sobre contratos de separação silenciosa e sobre como conseguir a custódia de imóveis e bens sem alarde. Isso não era só uma traição amorosa, era um plano meticulosamente arquitetado para me destruir emocionalmente e financeiramente. Decidi que precisava de ajuda externa. Levei tudo para um investigador particular, alguém de confiança, para tentar rastrear as movimentações do Jay. Ele me devolveu um relatório detalhado. Jay estava preparando a mudança para o exterior, mas sem mencionar meu nome em nenhum documento. Ele até tinha feito o seguro de saúde no nome dele e da ex, Carolina. Era um plano para começar uma nova vida longe de tudo que eu representava. Enquanto isso, as ameaças e os ataques continuavam, mensagens anônimas, contas falsas me seguindo, até um pacote com um bilhete ameaçador. Eu me sentia encurralada, mas também mais forte. Foi então que o Bob me trouxe outra pista importante. Na clínica, descobriram que Jay havia deixado o Stixi com intenção clara de sacrificar, mas que o próprio veterinário quase aceitou a autorização sem conferir direito. Bob tinha feito a gravação às pressas porque desconfiou do comportamento dele, e isso salvou o meu cachorro. Se não fosse pelo Bob, eu teria perdido o meu melhor amigo para sempre. A partir dali, comecei a juntar tudo para um confronto. Eu sabia que se ele achava que podia me destruir sem consequências, estava muito enganado. Eu decidi que não podia mais fugir, que não podia mais me esconder atrás da dor e da dúvida. Era hora de encarar o Jay de frente. Marquei um encontro, no lugar onde tudo começou, no café que costumávamos frequentar. Quando ele chegou, entrou sorrindo, como se fosse mais um dia normal. Mas eu já não via mais aquele homem gentil. Via o manipulador frio que tentou destruir a minha vida. E quase conseguiu. Antes que ele pudesse abrir a boca, joguei na mesa o vídeo da clínica veterinária. A reação dele foi instantânea. Os olhos apertaram, a mandíbula tremeu, mas ele tentou disfarçar com aquele sorriso de escárnio. Você acha que eu sou o monstro nessa história? Ele perguntou, com uma calma perturbadora. Eu não respondi. Em vez disso, comecei a despejar todas as evidências. Os e-mails com a família dele, as mensagens com a ex, as ameaças, o plano para me eliminar da vida dele. Cada palavra doía, mas era minha arma. Ele tentou se defender, dizendo que tudo era para nosso bem maior, que o Stixi era um obstáculo, que eu não entendia os sacrifícios que tinha feito. Eu senti o sangue subir, a raiva explodir como um vulcão. Sacrifícios? Gritei. Você quase matou meu cachorro, quase matou o que eu mais amava, e achava que eu não ia perceber. Naquele momento, ele perdeu o controle pela primeira vez. Gritou, tentou me intimidar, mas eu não recuei. Contei tudo que ele tinha feito para as pessoas próximas. Amigos, família, até no trabalho. Aos poucos, outras pessoas começaram a aparecer. Ex-namoradas que também tinham sido vítimas da mesma manipulação fria. Colegas que viram o lado obscuro dele. O café virou um ringue. E Jay estava cercado. Pela primeira vez, ele não tinha a calma de sempre. Só um homem perdido, sem saída. Depois de horas de confronto, ele saiu pela porta, não sem antes lançar uma última ameaça, uma promessa velada de que a guerra não acabaria ali. Mas eu sabia que tinha dado o primeiro golpe, e que dali para frente, a justiça seria a minha aliada. Depois daquele confronto explosivo no café,
Minha vida virou um campo de batalha, mas não sem esperança. Jay não ia simplesmente desaparecer. Ele tentou continuar me atormentando, espalhando mentiras, criando perfis falsos para me difamar e tentando virar pessoas contra mim. Mas dessa vez eu estava preparada. Levei todas as provas para a polícia: o vídeo da clínica, as mensagens, as ameaças, as conversas com o advogado e as testemunhas que apareceram depois do nosso confronto. Para minha surpresa, o caso não foi ignorado. A delegada me ouviu com atenção e abriu um inquérito por tentativa de maus-tratos e ameaça. Enquanto isso, comecei terapia para lidar com o trauma. Não foi fácil admitir que o namorado perfeito era um manipulador que tentou tirar meu melhor amigo da minha vida. Mas cada sessão era um passo rumo à recuperação. Os amigos e a família que antes estavam distantes começaram a se reunir ao meu redor. O Stixi, que agora usava uma coleira nova, brilhante e cheia de pingentes, virou o símbolo da nossa resistência. Jay foi chamado para depor. Tentou negar tudo, mas as evidências eram esmagadoras. A polícia fez um mandado para revistar a casa dele e encontraram documentos e mensagens comprometedoras que corroboravam minha versão. Ele foi indiciado, teve que pagar a multa e cumprir medidas restritivas para ficar longe de mim e do Stixi. Também perdeu o direito a bens que tentou esconder para não me prejudicar financeiramente. Claro, a justiça nunca apaga cicatrizes completamente, mas sentir que o processo foi levado a sério foi um alívio enorme. Com o passar dos meses, a pressão diminuiu. A paz começou a voltar devagar. E, mesmo com tudo o que aconteceu, consegui me reencontrar, com a ajuda do Stixi, dos amigos e da certeza de que ninguém tem o direito de destruir o que amamos. 1 ano depois de tudo isso, eu ainda me pego olhando para o Stixi, que agora está mais velho, mas com os olhos cheios de vida e amor. Aquelas tardes de domingo no parque, com ele correndo atrás das folhas caídas, são sagradas para mim. A casa que antes parecia vazia voltou a ser lar. Amigos que ficaram foram como família. E a minha própria força, que eu não sabia que tinha, se tornou minha maior aliada. Não vou mentir. Algumas noites ainda acordo com o coração disparado, lembrando daqueles momentos sombrios. Mas aprendi a conviver com as cicatrizes, como medalhas de sobrevivência. Jay sumiu da minha vida para sempre. E de vez em quando eu agradeço mentalmente por ter tido a coragem de deixar tudo para trás. A justiça, nesse caso, não foi só legal, foi pessoal. O amor verdadeiro que importa é o que escolhemos cuidar e proteger. E eu escolhi o Stixi, sempre.